Muito bom dia para você que me acompanha. Eu sou a Casa, eu tô aqui mais uma vez e a pedido de uma galera que veio lá no meu privado no Discord, até no próprio servidor e nas minhas lives, me perguntar qual que foi a rotina de treino que eu usei para voltar pro Radiante, mesmo depois de ficar 3 anos sem jogar esse jogo. Em 3 anos o Valorant mudou muita coisa e eu sofri demais para acompanhar essa mudança, mas em pouco tempo, mais ou menos 30 dias aí, eu saí do Diamante pro Radiante da minha conta que era a minha principal. Para quem não conhece um pouquinho da minha história, eu fui Radiante no começo do jogo, no primeiro ano de Valorant, até o final de 2022, que foi quando meu PC quebrou, e nesse período eu coloquei mais ou menos umas 10 contas no Radiante, fora a minha principal. E de lá pra cá, que o meu PC quebrou, eu fui focar em outras coisas na minha vida, fazer outras coisas, até porque eu tava ficando um pouco mais velho, né? Eu não tinha mais 15, 16 anos por aí. Hoje em dia eu tô com 19, então dos meus 17, dos meus 16 até os 19, eu fiquei sem jogar, sem ter contato com o PC, sem ter contato com o mouse e muito menos conseguir consumir conteúdos de jogos nas redes sociais, né? Então o que que eu fiz? Qual que foi o treino que eu apliquei? Eu já fiz um vídeo aqui ensinando a vocês a montar a sua rotina, mas eu nunca falei sobre mim, o que eu apliquei e o que funcionou, não é? Então, pessoal, Calma, eu sei que eu te atrapalhei, mas é por um bom motivo e um motivo ótimo. Se você tá gostando dos meus vídeos, agora você tem a oportunidade de ter um acompanhamento inteiramente particular comigo, seja individual ou seja pro seu time. Bom, meu nome é A Casa, pra você que não me conhece, eu sou Radiante, já peguei Radiante em mais de 10 contas com facilidade, já fui do bronze pro Radiante na minha conta principal e provo que não depende do seu MMR, essa desculpa não cola. Se você treinar da maneira certa, se você jogar da maneira certa, se comportar e comunicar da maneira certa, você chega aonde você quiser. Basta ter esforço e dedicação e eu tô aqui para te acompanhar e te ajudar nessa jornada. No primeiro link da descrição aqui tá a minha comunidade do Discord, onde você pode se encontrar, trocar ideia, arrumar um duo ou tá adquirindo os meus serviços de coach particular para me ajudar a apoiar esse canal e eu continuar mantendo os vídeos diariamente de forma gratuita para ajudar geral. Aqui no YouTube, mesmo sendo dicas que para vocês é algo avançado, é muito simples e é só o básico. No meu acompanhamento eu vou trabalhar muito mais aprofundado, vou trabalhar sobre noção, uso de recursos utilitários, posicionamentos durante o game, táticas de noção, como você tá fazendo uma auto-VOD review sua e tá analisando aquele player que tu gosta, aquele pro player que tu acha interessante e tá aplicando o que ele utiliza dele no seu jogo da melhor forma possível. Seja você um cara individual ou seja você um time que quer subir pro VCB, ganhar um Premier, dá um salve, dá uma passadinha lá no Discord, eu tenho certeza que vai te ajudar muito. vamos lá que eu vou mostrar para vocês com detalhe tudo que eu usei, tudo que eu usei para treinar, tudo que eu usei de tática na internet, vídeos que me ajudaram muito, pessoas que me ajudaram bastante, conteúdos que realmente fizeram ter um pontapé que eu segui e que me ajudou bastante. Então bora lá? Para começar, eu começava o meu dia jogando em lab, uma rotina que eu peguei com um amigo meu que chama Raized. Atualmente ele é pro player pelo Paysandu e ele me passou essa rotina de treino no Lab que me ajudou muito. Uma rotina com treino, um foco especialmente naquilo que eu tava com muita dificuldade na época, que era o domínio do tracking e problema demais em microajustar, inimigos se movimentavam na minha tela. Meu flick era muito bom, sempre foi muito bom, mesmo depois de muito tempo sem jogar o jogo, então eu não tive muita dificuldade nesse quesito mecânica flick, mas em microajuste, principalmente o tracking, eu desejava muito, ficava muito para trás em comparação a outros players médios, até mesmo do Ascendente Imortal, então eu tava sofrendo muito. E eu fiz diariamente entre uma a duas vezes essa playlist de treino que eu vou deixar aqui na descrição, que tá passando aí de fundo, e foi a que eu utilizei para focos nesses quesitos e me ajudou bastante. Eu fazia de uma a duas vezes essa rotina e nos dias mais loucos aí que eu tava realmente focado em treinar mecânica, eu fazia até 4 vezes para realmente desenvolver e enfatizar um tracking bom e um microajuste melhor. E depois disso eu já vim pro jogo e fiz todos os treinos que eu passei aqui para vocês no meu canal em sequência. O treino de microajuste, que é o contorno de mapa, o treino de flicking que eu usava a xerife para matar bot no hard, matando sempre mais de 19, 20, 25, até fazer quase 30, chegar o mais perto possível. Depois disso eu fazia o mesmo treino com a Vandal. Passava pro treino de tracking depois disso, né? O treino de tracking com a Deadlock, com os bots dela, ficava fazendo o treino de tracking com os bots em movimento, não parado. Fiz parado só por um tempo, até realmente meu tracking ir avançando e fiz por bastante tempo isso. Depois um treino de spray que eu passei aqui no canal também, que pouca gente viu, mas que eu acho que é um vídeo extremamente necessário, porque eu vejo que muita gente peca nisso. O spray não é uma tática tão legal no Valorant, porque não funciona na maioria das vezes, mas você saber dar um spray evita você tomar umas kills desnecessárias. Vai ter hora que você vai ter que segurar o dedo, vai segurar o dedo no susto, e se você não tem um controle bacana de spray, você vai sofrer demais. E depois disso tudo, de ficar bastante tempo no The Range, só aí já foi mais ou menos umas 2 horas e meia a 3 horas de treino.
treino, porque eu fazia 2 vezes a playlist no iLab, só que eu repetia vários exercícios quando eu sentia que eu não tava me dedicando, esforçando o suficiente, eu não tava concentrado naquele iLab, ou até mesmo no The Range. Então depois de fazer os treinos de microajuste, que já é um contorno de mapa inteiro que eu fazia, e da parede que eu ensinei aqui no vídeo, e pros bots, isso já tomava mais ou menos umas 3 horas do meu tempo. E no mata-mata a coisa ficava mais interessante ainda, né? Porque no mata-mata eu não só jogava por jogar, só dando W e tal, treinando minha mira e treinando aquilo que eu tava aplicando, tentando desenvolver tanto no The Range quanto no iLab, né? Eu jogava meus mata-matas com fundamentos, né? Com fundamentos do jogo. Tá, casa, mas quais fundamentos? Eu treinava os meus picks, já ensinei aqui pra vocês vídeo ensinando todos os picks que eu usei pra conseguir chegar lá, né? Os picks que eu masterizei treinando mata-mata, por volta de mais ou menos 3 mata-matas diários pra cada pick que eu fazia, e eram 4 picks que eu utilizava, né? Tanto o crouch pick, o ad pick, que é o pick Ferrari, aqueles picks de longa distância que eu ensinei vocês abrindo, sempre inclinando pixel a pixel, a abertura de ângulo por ângulo, né? E também aquele pique Ronaldinho que os caras falam, né? Que é você ir e voltar atirando. Então, eu dedicava 3 mata-matas pra cada um desses estilos de picks, pra eu ficar com eles em dia, né? Masterizado, e não fazer de forma errada na ranked, né? E conforme você vai progredindo nas rankeds, fica muito difícil e sua margem de erro é quase zero, né? Quando você chega na fila do High Radiante, que é jogar contra aqueles caras que terminavam top 20, top 30, top 7, top 5 no ato passado, a margem de erro fica muito baixa, né? Porque a mecânica, o nível de mecânica nessas filas é muito alto, fora a noção de jogo, né? Não é tanto mecânica, às vezes não é tanto mira, mas posicionamento, uso de recurso, não tem margem de erro em quase nada disso, né? A leitura de jogo nessas filas acontecem a todo momento, né? Então não é um jogo que a galera joga por jogar. A galera realmente tenta entender o que tá acontecendo, tenta ler o adversário, o oponente, prever round, prever tática, fazer domínio de orb, garantir ult mais rápido, tentar converter rounds com as habilidades, né? Não tentar depender tanto de recursos. Isso acontece na nossa ranked brasileira. Mesmo nos campeonatos maiores, a gente vendo que os times não aplicam tanto isso, muita galera que tá querendo oportunidade, que tá querendo chegar lá, que tá tentando, que tá treinando, às vezes tá num tier 2, tier 3, aplica isso porque quer chegar lá, mas falta oportunidade. Então a gente tem muito talento, mas que às vezes não é bem aproveitado, trabalhado, ou a gente nem sabe que existe, né? Às vezes para essa pessoa no momento está num elo mais baixo, estagnado, porque tem aquilo que a gente precisa, mas não tá num elo tão interessante, não tá faltando mecânica, tá faltando algum outro fundamento que deixa essa pessoa com muito potencial limitada e presa lá atrás, né? E depois de tudo isso que eu fazia, né? Depois de fazer todos esses treinos, eu vinha para minhas rankeds, e as rankeds eu jogava elas com fundamentos, e não só jogar por jogar. Tá passando aqui na tela para vocês em algum lugar os fundamentos que eu usei para jogar minha ranked, né? Tudo aquilo que eu fazia, fundamentos de comunicação, comportamento, dependendo da classe que eu fosse usar, sentinela, duelista, controlador ou iniciador, eu já tinha um estilo de jogo pré-setado para eu fazer e eu não tentar fugir disso, que é realmente a função da classe e o que eu via assistindo jogos profissionais de times no Tier 1 lá, seja tanto do EMEA, seja da Ásia, seja do VCT, seja do próprio BR aqui, eu tentava ver o que esses caras estavam fazendo e tentava trazer isso pro meu jogo, aplicando de forma correta, para aí sim eu conseguir chegar num elo mais alto, num elo mais decente, eu sair da onde eu estava estagnado, né? E depois de fazer isso tudo, a gente tem outras limitações, coisas que podem te impedir. Às vezes você imitar isso tudo que eu falei pra você não é o suficiente, porque eu sofri muito no meu primeiro invade de Valorant, né? Vou passar aqui pra vocês o tracker, a quantidade de partidas que eu precisei ganhar e o tanto que eu perdi pra terminar Radiante. Quando eu voltei pro jogo, foi muito. Isso vale desde que eu saí do Diamante pro Radiante, então conta tudo isso. Mas eu fiquei muito tempo preso lá no Ascendente / Imortal. E por quê? Por limitações de periféricos que eu não sabia que eu tava sendo tão limitado. Lá no começo do ano, eu tava usando um mouse diferente e um headset diferente do que eu uso hoje. Hoje eu tô usando o Fallen Morcego Pro Wireless, né? Um fone Bluetooth 2.4 GHz aí que tem um áudio muito bom, né? Um modo de jogo que me ajuda. Eu consigo perceber o inimigo onde ele tá, eu consigo ter uma leitura boa, eu consigo prever onde ele vai estar só pelo som. E o mouse não dispensa comentários. O G Pro da Logitech é um mouse muito bom, muito pro usa, muito campeão já utilizou. E qual que foi a limitação que você teve que te atrapalhou muito a casa? Justamente a limitação de áudio, que é um dos investimentos de periférico que eu acho extremamente necessário se você quer progredir de forma mais fácil. O Valorant, ele é um jogo que o som é muito importante. Se você não tá com o som em dia, se você não tá com a capacidade de estar se comunicando durante o game em dia, afiada, se você estiver usando um periférico como esse que eu usei, que é o mais de entrada, isso pode te atrapalhar muito. Com esse fone aqui, apesar dele ser bom e servir, eu não vi problemas com eles para jogar jogos de forma casual. Para você que tá tentando progredir e tal em um jogo competitivo, principalmente um que usa áudio, que nem o Valorant, muito e é muito importante, não é tão interessante, porque eu não conseguia ter percepção nenhuma do som. Muitas das vezes eu não conseguia
conseguia diferenciar se o inimigo tava perto, longe, se ele tava vindo da direita ou da esquerda, pela noção espacial e a qualidade de áudio que esse headset tinha. Fora que o microfone era muito baixo, então mesmo eu usando um entonamento de voz mais alto para passar calls e táticas importantes durante o game, me atrapalhava demais, demais mesmo. E um ponto importante que eu quero ressaltar aqui nesse vídeo é que vocês devem estar se perguntando, mas a casa tem muito cara que tá lá desde a época que você parou em 22 até aqui, que tá treinando todo dia. Como que você conseguiu chegar no topo da tabela treinando só 1, 2, 3 meses? Como você conseguiu chegar no Radiante, onde os 500 melhores competem pelo topo da tabela, né? O negócio é o seguinte, rapaziada, tem uma explicação muito plausível pra isso, né? O Valorant não é o mesmo Valorant de 2022 pra cá. Em 2022 pra cá, o que fazia eu ganhar partida, o que fazia eu botar 10 contas no Radiante, era justamente o meu individual e meu quesito mecânico. Porque naquela época era um jogo que era muito mais troca de tiro, era muito mais contato. A gente viu uma Loud sendo campeã usando muitos rounds. A gente viu uma Optic naquele nível que só usava rounds, fazia muito round no contato, fazia muito exec. Não era aquele uso de recursos, não era aquele nível de campeonato que a gente viu recentemente lá no Masters, na época do Tejo, que era só recurso, que ficava chato de ver. Então eu voltei na época que o meta do jogo era um meta inteligente, onde sobressaía não só quem tinha mecânica, mas quem tinha tempo para dedicar e estudar o jogo, mesmo sem treinar tanto. E obviamente que eu tentei casar as duas coisas na minha rotina e colocar bem balanceado tanto o meu treino individual de mecânica, mas também o meu treino de noção, de tático, de conhecimento, de posicionamento. E como que eu fiz isso? Pessoal, eu assisti muita VOD review, eu assisti muito vídeo aqui no YouTube de pessoas com propriedade para estar ensinando, né? Mas então, pessoal, como é que eu fiz isso? Eu assisti muito vídeo aqui no YouTube, eu estudei muito, eu assisti muita VOD de campeonato, eu assisti streamer grande, ex-profissional, eu assisti muito do Saci fazendo VOD review de time, eu assisti ele fazendo VOD review com o Shao na época da Red Kennedy, enquanto ele ainda tava lá, eu assisti muito vídeo do Spaca comentando o jeito que os players se trabalhavam, eu assisti muito vídeo até de outros FPS, tem um vídeo do Fallen que chama Fundamentos do FPS, que ajudou demais eu entender mais sobre a gameplay, mais como jogar o jogo, sentir o jogo e realmente tá vivendo o FPS e não só tá dando W, trocando tiro e achar que é só tiro. Eu entendi mais sobre tática, movimentação, posicionamento, jogar cruzado, uso de recurso, uso de utilitário, entonamento de voz, posicionamento durante o jogo, as calls que você tem que falar, é muito importante você transmitir aquilo que você tá vendo, aquilo que é necessário e não ficar se limitando a tiltar no microfone, né? Transmitir frustração pro seu time. Na hora que for fazer um round, na hora que for fazer um exec, eu não só dava call do tipo, guys, vamos A, vamos B, vamos mais traçar um plano de jogo durante o round, né? Pedir os recursos, planejar o que vai fazer no round, prestar muito atenção no tab, né? Prestar atenção nos orbs, dominar os espaços, garantir os ultimates, tudo isso impacta muito. E quem joga o jogo e quem realmente joga o Valorant e quer aprender, vai evoluir muito fazendo isso, entendeu? É um Ctrl+C, Ctrl+V que se você aplicar, vai funcionar com toda certeza. A gente só tem muito cara no Ascendente, no Imortal, ou até mesmo você que pega o Radiante, mas não consegue se manter lá, porque muita gente ainda negligencia aprender a jogar o Valorant, ainda se limita a jogar um jogo como se fosse outro FPS, como se fosse um jogo só de tiro, não tentando aprender e se aprofundar. Hoje o Valorant, que nem eu falei, ele é muito mais um hero shooter, né? Ele é muito mais habilidade, ele é muito mais skill, ele é muito mais estudo e ele é muito mais tático. É exatamente por isso que no Brasil a gente tem uma qualidade tão ruim do Valorant, né? É por isso que a gente sofre muito e apanha, porque os times lá fora eles vivem isso 24 horas, né? Eles realmente estudam e dominam tudo que dá pra dominar. Eles jogam como um time. Os 5 jogadores da maioria dos times que dão certo e que ganham estão extremamente alinhados, conectados e sabem tudo o que tem que fazer. Estudaram muito, assistiram muita VOD, treinaram muito em cima disso e obviamente treinaram muito suas mecânicas, dedicaram todo o seu tempo com treino de até 10 horas por dia, incluindo tudo isso que eu falei, né? Seja em lab, seja the range, seja DM, seja ranked, seja scrim, seja estudo, seja VOD review e seja aprendizado. Tudo isso inclui e esse é o pacote perfeito para você se moldar como um player, né? Aplicar esse estilo de rotina e montar algo baseado nisso que eu te falei, eu garanto que você vai chegar muito mais longe do que você tá hoje, independente do elo que você tá. Separar 1, 2 horinhas do seu dia aí vai te ajudar demais, só para você se auto-assistir, se auto-avaliar e ver no que você tá errando, e não só spamar ranked, perder e achar que o problema é mira e jogar DM o dia inteiro. Isso não vai te ajudar e você não vai sair do lugar.